pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, sou estrategista financeiro e host desse podcast. Estamos aqui em Goiânia, gravando com algumas pessoas muito especiais, estúdio diferente, mas como o foco do podcast é levar realmente o projeto do Eu Escolhi Prosperar até os profissionais, estamos aqui gravando com alguns nomes bem interessantes. E no episódio de hoje, estou recebendo aqui o Dr. Henrique Vieira, enfermeiro, especialista em harmonização facial, expert em rinomodelação e reestruturação facial, com foco em naturalidade, 26 anos, natural de Goiânia, e hoje a gente trouxe um tema bem diferente aqui para o podcast, que o Dr. Henrique vai nos ajudar, que é enfermeiro na estética, quebrando paradigmas sobre profissões na área da saúde. Henrique, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo. É um prazer receber você aqui. Obrigado, eu que agradeço pela recepção. O prazer é meu. E bora lá, tenho certeza que você tem muito a agregar aí. Eu acho que vai ser um episódio que vai inspirar muitas pessoas. Você é o primeiro enfermeiro que a gente recebe aqui. A gente já recebeu advogado, dentista, arquiteto, uma galera. Mas é legal mostrar que dentro da área da saúde, dentro da harmonização, existem outras áreas também que pode ganhar um espaço relevante. Sim, como você ganhou. Com certeza. Eu queria, pra gente começar, entender um pouquinho de você. Por qual motivo você escolheu a área da saúde? Então, eu acho que a área da saúde me escolheu assim como eu escolhi ela. Eu, desde muito pequeno, eu gostei muito de cuidar. E quando eu vi que a enfermagem em si, além de eu cuidar da saúde, eu poderia cuidar da autoestima das pessoas, tudo fez sentido para mim. Então, eu me descobri nessa área da harmonização facial, que foi uma virada de chaves na minha vida. Legal. E a gente conversando antes de começar a gravar, você me disse, se eu não me engano, que você descobriu que o hospital não era para você no 7º período. Foi. Conta um pouco disso pra gente. Isso mesmo. Eu tava na reta final da faculdade e eu meio perdido ali, sem saber o que eu ia fazer, porque eu já tinha claro na minha cabeça que a área hospitalar não era para mim. E na época a estética no mundo da enfermagem era tudo muito novo e incerto. E eu decidi dar um passo e confiei em Deus. Falei, eu vou dar o passo que Deus vai dar o chão. E deu tudo certo. No 8º período, no 7º período eu comecei a minha pós-graduação em estética e investi pesado em aperfeiçoamento, que a minha intenção era finalizar a graduação com caminho andado já metade do caminho andado na área de estética, da área da estética, né? E hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas que eu fiz da minha vida, porque realmente eu acho que a área da hospitalar é uma área muito limitada, tanto em valorização, legal, entendeu? Em valorização. E eu sabia que aquilo não era para mim. Então, ter descoberto o meu dom na área da estética, para mim, foi a virada de chaves, realmente. Faz muito sentido. Infelizmente, no nosso país, uma profissão tão bonita, né, que Sim, a enfermagem é ainda muito desvalorizada. Muito desvalorizada. Assim como professores e etc. Tem algumas profissões bem desvalorizadas. Mas teve alguma coisa específica que aconteceu lá que você falou assim, cara, no hospitalar não vai ser para mim? Teve. Na reta final da faculdade foi onde nós tivemos os estágios, né? E foi bem na época a grande onda da pandemia. Então, assim, nos primeiros dias de estágio eu já chegava, como por ser homem, né? Eles acabam que colocam a gente ali, tá aprendendo, então põe a mão na massa mesmo. Então, eu cheguei lá, era muita gente morrendo e a gente tendo que realmente pôr a mão na massa ali de preparar corpo e essas coisas. Na época me deu até um certo gatilho, tive que fazer até um certo acompanhamento com terapia, essas coisas. Sim. E desde então foi começando a ver que realmente não era para mim. Foi só aprofundando mais ali que não era para mim. Não dava mais para desistir. Então, decidi arriscar na área da estética, que já era algo que eu tinha vontade, mas como eu te falei, era uma coisa incerta, né, para nós enfermeiros na época. E que legal você contar. Legal não, é triste, né, o lance da pandemia, mas que legal entender o porquê. E você sentiu-se perdido, assim, em algum momento, antes de se encontrar na estética? Porque, poxa, vi que o hospitalar não é para mim, mas eu tô fazendo enfermagem. Aí você já tinha cruzado uma ponte que desistir
Era ruim. Não fazia sentido. Você se sentiu perdido em algum momento? Senti durante muito tempo, até eu tomar realmente a decisão de que eu iria para essa área da estética. Foi uma decisão um pouco difícil, eu tive que abrir mão de algumas coisas também para me poder dedicar a isso, mas foi realmente difícil essa parte de ficar perdido. Não sabia o que eu ia fazer, eu pensei, meu Deus, estudei esse tempo todo e para ficar só com o diploma na mão. Porque ia jogar tempo e dinheiro fora. Isso mesmo. E você, o que aconteceu lá nesse 7º período, onde você foi apresentado para a estética? Aconteceu alguma coisa? Alguém te falou? Você viu em algum lugar? De onde veio a ideia? Não, na verdade, eu sempre tive curiosidade pela área da estética, né? Eu trabalhava, na época da graduação, trabalhava em uma loja que acaba que mexe com um pouco de cosmético, essas coisas, então acaba que seja um pouco de estética também. E foi uma coisa ligando a outra e eu decidi que eu queria ir para essa área. Boa. E aí você se formou já ciente, já se preparando, como você contou. E aí você já começou a atender? Você montou alguma coisa? Como foi esse começo? Foi, não montei. Eu iniciei a pós-graduação e na faculdade, no finalzinho da faculdade, eu comecei a fazer alguns cursos. Iniciei com limpeza de pele, quando eu iniciei na área da estética. E foi uma coisa levando a outra. Com os pacientes da limpeza de pele, eu fui crescendo, fazendo outras especialização, outros cursos, né? Cursos livres que a gente fala. E logo eu finalizei a graduação, estava no final da pós-graduação e comecei já a fazer os meus atendimentos, logo aluguei um espaço para mim e fui começando aos pouquinhos. Boa. Ô Henrique, qual as maiores dificuldades que você teve no início da tua carreira? Porque no início é tudo um pouco mais difícil, né? Tudo novo. Sim, exatamente. Como eu te falei, né? Era tudo muito incerto na época, quando eu finalizei a minha graduação. Ainda era um pouco incerto, mas já tinha algumas legislação de que já que estava tudo firmado, né? Do enfermeiro poder atuar na área da estética. Mas uma das maiores dificuldades que eu enfrentei foi o desconhecido. Muitas pessoas não sabiam, né? Não tinham conhecimento de que nós, enfermeiros, poderia atuar na área da estética e que apesar de que era algo incerto, já tinha profissionais, enfermeiros que já atuavam na área mesmo com esse risco, né? De que a gente poderia ou não perder esse nosso direito, né? Faz muito sentido, porque no auge, os dentistas passaram por isso, todos os enfermeiros, os biomédicos, os farmacêuticos, tem gente farmacêutica que vive de estética hoje também. Eu acho que foi uma resistência muito grande. Eu até coloquei pra gente falar sobre isso, porque deve ter tido ali muito paradigma, muita resistência, porque, o enfermeiro fazendo procedimento estético, será que pode, será que não pode? Sim, eu lembro que na época que eu iniciei, né, até uma colega de profissão mesmo, eu já tinha finalizado a pós-graduação, já estava ali no início de ficar com a carreira mais sólida ali, de ter um fluxo de pacientes maior, uma colega de profissão até me mandou mensagem. Ela fez faculdade comigo, ela é enfermeira, me mandou mensagem perguntando se eu havia feito doutorado. Porque eu tinha colocado no Instagram lá, né? Doutor Henrique Vieira. Aí foi lá eu com a minha paciência, né? Falar que a gente tinha uma resolução no COFEN que autorizava a gente a ser chamado de doutor, né? Afinal, a gente tem todo um conhecimento técnico, né? Científico que a gente precisa ser valorizado. Mas isso é bem relativo, não é? Porque assim, colocar ou não colocar o doutor, eu sei que isso é polêmico, eu preciso até estudar um pouco mais sobre isso, porque até o dentista, sim, advogado, farmacêutico, ninguém fez doutorado para ser chamado de doutor, teoricamente. Então eu não sei até onde isso pode ou não pode. Mas tem algumas pessoas que ligam muito isso, né? Doutor tem que ter doutorado, né? Mas realmente, se for parar para pensar, faz sentido, mas a gente tem leis, né, que nos autoriza a ser chamado de doutor até por autoridade, né? Sim. Mas você não concorda comigo que dependendo de como vem essas pessoas te cobrando, ou te querendo, sim. Vai muito das comparações também. Vai, por que ele tá se destacando lá, colocando o doutor e eu tô aqui? Sim, com certeza. Você teve
casos assim, de pessoas que teve que ficar para trás porque não conseguiu entender como que ela veio do mesmo lugar que o Henrique teve um crescimento e ela não? Olha, não, assim, pra falar a verdade, assim, da minha área, falar assim, é um enfermeiro que eu conheço, até então eu não tive nenhum. Mas hoje, infelizmente, nós enfermeiros ainda tem muito esse esse preconceito de outros profissionais, entendeu? O pessoal hoje, os médicos principalmente, né, diz que nós somos profissionais não médicos, né, que atuam na área de harmonização, sempre o contexto é ali desvalorizando, né, querendo colocar um alerta ali, diminuindo, colocar um alerta ali para o paciente, não procura, é um profissional que não seja médico, entendeu? Isso, infelizmente, tem profissionais fazendo com todas as áreas, Isso. né? A gente tem aqui excelentes dentistas que fazem estética muito bem, tem excelentes enfermeiros, tem excelentes farmacêuticos, e eu acho, de verdade, Henrique, que isso vai muito além da tua formação, vai do quanto conhecimento você adquiriu, quanto você está fazendo um trabalho conhecimento, um trabalho coerente e com responsabilidade, né? Com certeza. Mas sempre vai ter esse ciúminho do mercado. Vai ter. Porque imagina que os médicos, por exemplo, tinha tudo na mão deles. E de repente eles começaram a ver isso disseminando para outras áreas também. E essa briga de classe tá cada vez maior, né, na nossa área. E a gente passou muitos anos aqui no Brasil que, por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos. E a gente cresceu falando assim, pô, vai ter que, se for médico, tá bem sucedido na vida, tá com a vida garantida. E aí passa lá anos estudando, e ainda bem, a gente precisa de médicos ainda, mas ser médico hoje em dia não é sinônimo garantido de sucesso. Sim. Existem pessoas de várias outras áreas se despontando, como você fez enfermagem e se despontou, como um dentista, como vários outros. E eu acho que isso é muito legal. Serve de referência para a galera entender que dá para você ter sucesso em qualquer área, se você fizer um trabalho bem feito. Com certeza. Faz sentido isso? Faz sentido, muito sentido, né? Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Aqui pode falar o que você quiser. Mas minha intenção sempre foi um sonho, né, de criança, adolescente, sempre foi cursar a medicina. Na época, por condições e tudo, não teve como, fiz enfermagem. E hoje, esse ano mesmo, eu fui iniciar uma outra graduação. Estava muito tentada a começar a faculdade de medicina. Graças a Deus, hoje eu tenho condições de fazer a faculdade. Só que eu coloquei na balança entre ou faço medicina ou faço odontologia. E para mim não fez sentido mais fazer a medicina por conta do tempo, né? Na faculdade que eu fiz enfermagem, a faculdade de medicina começou agora, então não tem turmas lá na frente para a gente poder aproveitar matérias. Já odontologia é um curso que domina lá a faculdade, e eu iniciei a faculdade de odontologia por conta disso, porque hoje eu sei que tem muitos profissionais dentistas, né, cirurgiões dentistas, que são até mais bem-sucedidos do que vários médicos. Sim. A minha intenção mesmo, iniciar a odontologia hoje, não foi porque eu me sinto inferior em ser enfermeiro, mas porque, por mais que a gente conseguiu um espaço na estética, a gente ainda está um pouco limitado, principalmente em procedimentos mais invasivos, que hoje o cirurgião dentista já tem total autonomia para isso. E a intenção é essa. Estou fazendo aí a graduação, finalizando, para poder atuar nessa área também. Não sabia, e acho que você está de parabéns por isso, porque você usou tudo que você aprendeu na enfermagem. Isso. Para criar uma estruturação, para fazer uma outra graduação, para continuar sempre se especializando. Isso. Né? Isso mesmo. Isso já mostra o quanto qualquer profissional, desde que busque conhecimento, é capaz de realizar qualquer procedimento. Sim, com certeza. Parabéns por isso. E você enfrenta hoje alguma resistência ou algum preconceito até hoje por ser enfermeiro, ou você acha que já amenizou pelo trabalho que você vem construindo? Não, assim, hoje eu já não sofro mais esse tipo de preconceito. Eu acho que os paradigmas que eu tinha que quebrar, a gente quebrou ali logo no início. E eu acho assim, quando o profissional tem ética e trabalha da forma correta, a gente não precisa provar nada para ninguém. Os resultados, né, com excelência, falam por si só. Faz muito sentido. E você a gente normalmente escuta muito preconceito de outros profissionais. Isso. Tem de paciente também? Você sentiu alguma vez que um paciente ficou meio assim porque era enfermeiro ou não? De paciente não.
De paciente, não. Geralmente é mais com profissionais que estão mais preocupados com a vida do outro do que com a vida. Isso, às vezes chega um paciente ou outro ali que é filho de médico, pergunta qual que é a formação, especialização, fala, mas tudo certo. Boa. Porque hoje você já tem os resultados, como você disse, prova o teu isso trabalho. Mesmo. Uhum. E de que formas você imagina que a enfermagem agrega para trabalhar com estética? Porque deve ter alguns pontos ali que outros profissionais não estudam, que só vocês Tem a nossa bagagem, né, em anatomia, farmacologia, né, e conhecimento em si, né, que a gente tem, principalmente na área hospitalar, urgência, emergência, nos prepara muito principalmente para intercorrências, possíveis intercorrências, que qualquer profissional está sujeito a ter, né? Então, assim, graças a Deus, nunca precisei usar, né, esse conhecimento de urgência e emergência, porque eu nunca tive nenhuma intercorrência séria, assim, mas é uma bagagem de conhecimento que a mais, né, que a gente acaba tendo na graduação. Legal, mas faz sentido. E hoje, na tua visão, quando você vê, porque você passou por algumas resistências, quando você é a favor mesmo de que o biomédico possa fazer, o farmacêutico, o dentista, o enfermeiro, desde que ele se prepare? Sim, com certeza. Eu acho que sendo preparado, tendo conhecimento técnico, científico, anatomia, né, de uma face, com certeza, tendo preparo profissional, tem que executar o que foi estudado para fazer. Até porque a estética tá dando a possibilidade de vocês, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, alcançar um nível maior dentro da profissão, né? Exato. Porque você pega também um farmacêutico registrado numa farmácia, o salário é pouco. E estuda lá 5 anos, aprende um monte de coisa difícil, o biomédico também, e assim por diante. Desde que não seja feito online, que eu tô vendo umas formações online aí que me preocupam um pouco. É verdade. Enfim, quais os procedimentos que você mais faz hoje em dia lá? Hoje o meu foco é em harmonização facial mesmo, só que os procedimentos que eu mais faço no consultório é rinomodelação, que é um dos procedimentos mais desafiadores, né? Um dos procedimentos, assim, que na nossa área vem sendo de tradição, né? É um paradigma também, que entre os profissionais não é algo que seja muito fácil, não é para qualquer um. Só que se você tem um conhecimento técnico, científico, entende de anatomia, é um procedimento super tranquilo, até mais do que outros procedimentos que muitas vezes as pessoas pensam que é super simples e não é. É porque a rinomodelação ainda é um pouco assustador para quem vê de fora. Sim. Parece um bicho de 7 cabeças. Sim, com certeza. Tem muitos profissionais que fala até pra mim, não, eu não atuo, não faço nariz de jeito nenhum. Até manda os pacientes pra mim. Mas é legal, porque você acaba se tornando referência numa área bem interessante que tem crescido muito no Brasil, né? Crescendo muito. Eu vejo isso. E você, hoje, fora a rinomodelação, quais mais procedimentos você oferece? Eu faço... Deve oferecer de tudo, né? Mas... a gente faz muito... Hoje a gente chama de medicina regenerativa. A gente trata muito o paciente de dentro para fora. A gente trata ali qualidade de pele, a gente trata a estrutura óssea, né? O paciente que perde muito peso, acaba perdendo ali estrutura óssea, gordura da face que a gente precisa na face para estruturar a face, manter a face reposicionada, entendeu? Então a gente faz toda essa reposição de tecido para poder fazer com que o rosto fique mais harmônico, de uma forma natural. Tem acontecido muito agora, né, Henrique? Porque a galera com esses medicamentos, como Ozempic e vários outros, traz um emagrecimento rápido. E eu escutei alguns profissionais da área da saúde falando, tem que tomar cuidado, tem cuidado do rosto, porque ele não consegue, o corpo emagrece de uma maneira muito rápida, e normalmente o rosto fica desproporcional. Você tá trabalhando esse tipo de coisa? Então, isso mesmo. E tá aumentando muito isso. Tem pacientes que começou agora aí, que essa era, igual você falou, de Mounjaro, Ozempic, pessoas perdendo peso muito rápido, acaba que hoje ela tá bem, daqui uma semana ela já se olha no espelho e já se vê de outra forma, parece que ela envelheceu 10 anos em uma semana. Então, a gente tá tratando muito isso, muito o que a gente chama de reestruturação facial. Legal. E faz muito sentido porque, pensa, a pessoa vai lá e começa a fazer um tratamento desse porque ela quer melhorar a autoestima, quer baixar o peso. Sim. Aí, de repente, ela alcança esse objetivo, se olha no espelho e parece que ficou velho 10 anos, como você disse. Isso mesmo.
Muito legal isso. E quando você sugere uma pessoa buscar um tratamento desse, do facial, por exemplo, se ela começou o tratamento com esses medicamentos, tem um período ideal que ela já deveria começar? O ideal é que se ela pretende emagrecer, que ela já comece a entrar com os cuidados estéticos também, com a face. Porque quando a gente emagrece, né, e não cuida da face, a gente acaba que perde colágeno. Então, se você está emagrecendo com a reposição de colágeno, fazendo seus procedimentos em dia, você vai emagrecer e o rosto vai continuar do jeito que ela gosta, entendeu? Do jeito que está satisfeito. Entendi. Então, a tua sugestão é que se a pessoa for começar agora a fazer um tratamento desse, que já procure procure um profissional para entrar com os cuidados necessários, né? Às vezes um bioestimulador de colágeno, às vezes a pessoa já até precisa, né, fazer uma reposição de colágeno, aí ela vai lá fazer um tratamento para emagrecer, vai piorar um pouco mais, né, esse quadro de perca de colágeno, perca de estrutura, né, na face. Então a gente acaba que entrando com esses cuidados antecipados, né, uma prevenção é muito bom. Legal. É legal mesmo isso. Começar o quanto antes, não esperar, desesperar, olhar no espelho Isso. depois. Não deixar, a gente fala muito isso. Não deixe despencar, não deixe despencar para depois cuidar. Cuida para não despencar. Eu acredito que vocês da área da saúde têm que fazer um trabalho mesmo de conscientização dos pacientes, porque Isso. eu vejo só aumentando esses tratamentos rápidos. Sim. Uhum. Para emagrecer. Era o sonho de todo mundo. Conseguir tomar um medicamento aí e emagrecer rápido. É verdade. Se tem consequência ou não, se está certo ou não, não sei te falar, porque não é da minha área. Mas que tá crescendo, tá. Tá crescendo, tá. A medicina tá muito evoluída, né? Tá, muito. E vocês, na área da enfermagem, tem procedimentos que vocês podem fazer que dentista, por exemplo, não pode, não tem? Tem. Porque no corporal. Sim, tem harmonização corporal em si, a gente pode fazer praticamente tudo, né? O cirurgião dentista já não pode. O que ele pode mexer é pescoço pra cima, né? Nós já podemos mexer com o corporal também. Então vocês têm até algumas vantagens aí. Tem as vantagens. E como que você equilibra hoje, o Henrique? Se chega um paciente lá, porque nós também viveu uma... Hoje não, parece que tá mudando, eu quero a tua opinião sobre isso, mas a gente viveu uma era de exageros. Sim. Na harmonização facial, principalmente. Sim. E hoje parece que a galera tá buscando mais a naturalidade, tá buscando um pouco mudar isso. Mas se chega um paciente lá com esse vício emocional, com essa ânsia de fazer algo exagerado, como tomar esse cuidado? Porque vocês não podem extrapolar, mas tem a vontade do paciente. A gente tenta sempre... o foco principal é sempre ouvir a queixa do paciente, né? Ouvindo a queixa do paciente, às vezes você até identifica que o que ela quer não é nem o que ela tá falando, entendeu? Às vezes ela tá passando por algum problema, que ela quer mudar algo no rosto, às vezes ela já tem a boca muito bonita, preenchida, ela chega, às vezes não sabe nem o que ela quer, ela fala, eu quero pôr um pouco mais de boca. Então, você entender o seu paciente, ouvir ele bem, você vai conseguir saber o que realmente está passando com esse paciente e, às vezes, até sugerir outro tipo de procedimento. Onde muitos profissionais hoje em dia erram. Não ouve bem o paciente, não entende o que o paciente está procurando de fato e acaba se submetendo ao desejo do exagero do paciente. E é uma pena, né? Porque isso não é bom nem para o profissional. Vai o exagero, vai o nome do profissional também, né? Então, hoje a gente está numa era muito de naturalidade, desfazer os exageros também e muitas intercorrências devido a essa banalização, né, na nossa área, que infelizmente tem muito. Você atende muita intercorrência lá? Atendo intercorrências simples, algumas intercorrências mais graves que a gente não pode intervir. Mas, geralmente, quando é uma intercorrência mais simples, a gente consegue resolver super tranquilo. Legal. E você já teve que negar algum paciente porque ele queria alguma coisa que fosse contra o que você acredita? Sim. Assim, eu já tive paciente que já chegou e falou assim, eu quero 2 ml na minha boca aqui agora. E eu falo, não, vamos colocar um, depois a gente coloca outro. O paciente fala, não, eu quero fazer 2 agora. Aí eu acabo falando, não, eu coloco um agora, porque até... não é seguro colocar 2 ml de uma vez, dependendo do paciente, da estrutura do paciente, né, da anatomia da paciente. Então, já teve caso até da paciente ir embora procurar outro profissional para fazer.
Que doideira, né? É. As pessoas, infelizmente, algumas não conseguem entender que a orientação que você está fazendo é pro bem dela. Sim, né? mas muitas das vezes também já aconteceu também da paciente ir em outro profissional, foi lá, fez do jeito que queria e acabou voltando para desfazer. Uma pena. Mas eu acho que a galera nem sabe o que quer. Como você disse agora há pouco, ela chega lá achando uma coisa. Isso. É uma coisa que a gente vê muito. Claro que tem muitos pacientes que são leigos, que não entendem muito bem. Que nem o Botox. Botox é para região de rugas, né? E muitos pacientes chegam, eu quero colocar um Botox na boca. Entendeu? Aí a gente vai explicar. Acha que tudo é Botox. Isso, acha que tudo é Botox, entendeu? Às vezes você fala assim, eu indico pra você a gente começar com um Botox, né? Aí ele já fala, não, mas minha boca já é bonita. Aí eu falo, não, mas não é, Botox não é pro lábio. O Botox é pra gente tirar suas ruguinhas de expressão, melhorar essa aparência, seu olhar, dar uma levantada no olhar. Aí a gente, igual você falou, a gente vai educando o paciente, ensinando como que é. É um trabalho de conscientização. Isso, conscientização. É uma pena, mas assim, é uma pena que algumas pessoas não entendam. Isso. Mas com o tempo vai aprendendo. Depois que entra nessa área da estética e os pacientes já começam. Muitas das vezes também os pacientes já chegam sabendo até mais que a gente. Eu quero fazer um radiesse no meu rosto, um Sculptra no meu pescoço. É o que eles vão ver na internet. Eles pesquisam muito. Às vezes chega lá, já tem até o roteiro do que eles querem fazer. Mas eu acho que vale um recado pra galera que tá assistindo a gente, que a partir da hora que você escolher um profissional para ser atendido, precisa confiar nele também, né? Precisa confiar no que ele está instruindo. Sim. Porque ele está ali todo dia, lidando com isso, estudando. Sim, e está entregando o seu bem maior, né? Que é o rosto, é a saúde, é a vida, né? Ali para um profissional. Que hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitas intercorrências que às vezes começa com intercorrência muito simples que no final ela fica grave e pode estar até... hoje a gente vê muito óbito, né? Por causa de coisas simples, por falta de conhecimento mesmo profissional. Legal. E eu estava aqui pensando enquanto você estava falando que a harmonização tem crescido muito. A gente tem acompanhado isso, o quanto a busca por isso tá gigantesca. E infelizmente, Henrique, tem muitos profissionais se aproveitando disso só para ganhar dinheiro. Sim. Então vai chegar um paciente lá, eu quero 2 ml. Ele vai pôr, não vai nem pensar nisso. Eu quero isso, faz. Só entrega o que o outro pede e não está muito preocupado com o paciente em si. Sim. Como a gente trabalha com gestão financeira, a gente sempre fala, esteja estruturado financeiramente para você ter coragem de falar não. Sim. Porque nem tudo, você pode fazer tudo, mas nem tudo convém, né? Sim, exatamente. Como que você vê esse lance dos exageros hoje na estética? Você acha que ainda tem muita gente fazendo? Você já comentou que tem diminuído. Como que você vê isso de agora em diante na estética? Hoje em dia, apesar de estar mudando muito a gente está na nova era, né, a era da naturalidade, mas infelizmente o Brasil em si, a gente ainda confunde muito a quantidade com qualidade, entendeu? Tem muitos profissionais que às vezes vende ali 20, 25 ml de ácido hialurônico para um paciente e não sabe nem o que vai fazer com esse paciente. Ele está ali realmente focado em faturar, entendeu? Pensando no dinheiro. Isso, vender o máximo que conseguir, às vezes vê um potencial ali no paciente, de que o paciente realmente tem o potencial de compra, né? E aproveita disso, mas aí às vezes, o paciente comprou 25 ml, e agora, o que eu vou fazer com isso? Entendeu? Então, às vezes ali o paciente precisa de 10 ml para você fazer um resultado, um trabalho legal, uma reestruturação legal, e às vezes ele pagou 15 ml a mais, você não sabe o que fazer com isso e acaba exagerando no paciente. Entendi. Entendeu? E aí você já vendeu? Já vendeu, isso. Uhum. Qual que é o maior erro que você vê hoje dentro do mercado de estética? Para mim, o maior erro é a falta de conhecimento, é realmente não ouvir o paciente, e isso tudo causa o que a gente chama de intercorrência, né? Às vezes, um excesso de produto num lábio, por exemplo, no nariz principalmente, pode dar uma compressão vascular e dar uma necrose, uma intercorrência muito séria, que acaba com a vida da paciente, né? O paciente teve uma necrose, a paciente foi ali para procurar melhorar a autoestima, ela vai nem conseguir se olhar mais no espelho. Por mais que consiga reverter essa intercorrência, ela vai ficar com a cicatriz pro resto da vida. E acaba queimando totalmente o profissional. Com certeza. Não. Com certeza. Você
uma pergunta que eu já fiz para alguns profissionais de HOF que sentou aqui e eu quero saber a sua opinião. Os procedimentos aí de harmonização são reversíveis totalmente? Ou se sobra alguma coisa que não dá para mudar? Como é isso? Não, muitos são. A maioria dos procedimentos são reversíveis, sim, desde que seja feito com produtos que sejam biocompatíveis, né, com o nosso organismo. Hoje a gente tem a nossa aliada, que é a hialuronidase, que a gente usa para desfazer qualquer tipo de preenchimento que a gente faz ali, que o paciente não ficou satisfeito, ou deu alguma intercorrência, a gente precisa desfazer essa intercorrência, a gente tem a hialuronidase para poder atuar nessa área, desde que o paciente também não seja alérgico a isso, mas hoje também a gente tem os produtos que não são biocompatíveis, que são definitivos, e os produtos que estão dando muito problema hoje em dia, né, com a saúde dos pacientes. O que você me fala sobre definitivo? A gente chama hoje o PMMA, né? Hoje tá muito famoso por conta do corporal em si, né? É um procedimento que tem um custo mais baixo comparado ao ácido hialurônico, e tem muitos profissionais que fazem harmonização corporal, por exemplo, em glúteo, né? Coloca muita quantidade em glúteo. Que tá meio no auge também, a gente tá muito no auge, a harmonização corporal tá crescendo muito. Então, assim, tem muitos profissionais que usam esse produto, que por ser definitivo, e muitos pacientes também procuram por ser algo que você vai fazer ali e não vai precisar mais mexer, entendeu? Entendi. Então, assim, tem muitos pacientes que não deu problema, mas hoje a gente até fala entre nós profissionais que o PMMA é uma bomba relógio, que algum problema vai dar alguma hora vai dar algum problema. Então, só vou fazer uma pergunta simples assim, porque é natural para vocês, mas a gente que não entende muito dos termos. Então vamos supor que uma pessoa foi lá fazer uma harmonização de glúteo, então ela tem essas duas opções. Não. Na minha clínica ela só tem a opção de ácido hialurônico. Não na tua clínica, Assim, ela tem duas opções, né? A harmonização com o produto definitivo e com o PMMA. E com o biocompatível do nosso organismo, tem uma duração aí de mais ou menos 1 ano e meio. Só por curiosidade, e esse é feito com o quê? O correto? Ácido hialurônico. Com ácido hialurônico também. É o mesmo que a gente usa no facial. Entendi. Só que aí tem um específico pro glúteo. E tem que retocar também, igual facial. Tem fazer manutenção. Mínimo. Tem uma duração em média de 1 ano e meio. Entendi. É porque é uma área diferente que eu acho que a gente nunca falou aqui. E é importante as pessoas também que estão assistindo entender, porque às vezes vê um profissional vendendo, usando exatamente esse argumento de venda. Esse aqui é definitivo, não vai ficar retocando. E às vezes a pessoa simples não sabe das consequências que isso pode causar. Mas os pacientes hoje em dia estão bem cientes em relação a isso. E 99% dos pacientes que procuram o PMMA estão cientes dos efeitos adversos que pode vir a acontecer. Mas o foco ali é no não vou precisar fazer retoque. É algo como se fosse uma cirurgia, entendeu? Fez ali, ficou bom, vai durar muito tempo, às vezes, pro resto da vida. Eu acho que a gente tem que procurar estética, mas não a qualquer custo, né? Sem pensar nas consequências. Isso. Eu tô vendo muitos profissionais vendendo essa harmonização de glúteo que fala? Isso. Muita gente vendendo também. É uma área que eu acredito tem crescido, pelo que eu vejo no Instagram, tá? E eu acho que é um mercado interessante porque resolve o problema de autoestima de um mercado gigantesco, que é um mercado feminino que tá doido para melhorar isso. Sim. Você também acredita que isso é uma coisa que vai crescer cada vez mais? Vai, com certeza. A harmonização corporal, hoje, a harmonização facial sempre está em primeiro lugar, mas a harmonização corporal vem crescendo muito. As pessoas estão preocupadas muito com o corpo, com a aparência física, né? Então, um glúteo mesmo. Que mulher que não quer ter um glúteo mais redondinho, um glúteo mais preenchido, né? Porque eu tive clientes de estética que deixaram o corporal de lado para focar só no facial, porque falavam, não, isso aqui não dá dinheiro, e agora isso tá subindo realmente, como você disse, né? Tá. O corporal tá voltando. Sim, o corporal tá com tudo. Lá na minha clínica a gente trabalha também com o corporal, é um dos procedimentos muito procurado também. Por que você acha que voltou com tudo assim? Será que é porque a galera tá vendo resultados mais expressivos? Assim, o marketing hoje em dia, né, o jeito que a internet mostra, né, os
procedimentos em si são muito chamativos. E também vem com a nova era, né? As pessoas estão se cuidando mais. Como você disse, da nova era do Ozempic, as pessoas estão perdendo peso, acaba que com a perca de peso acaba perdendo um pouquinho de bumbum, aí quer cuidar mais. Perdeu gordura, fica com uma flacidezinha ali na barriga, quer tratar essa flacidez, aí a gente entra com bioestimulador de colágeno. Entendeu? Faz muito sentido. Partindo do princípio que os emagrecimentos estão cada vez mais rápidos, sim, a galera vai ter que cuidar, porque vai ficar várias consequências. Sim, várias consequências. Muito bom. E ali na estética hoje, até onde você pretende ir? Você é novo, você tá conquistando muita coisa ainda, tá fazendo odontologia igual você disse. O que você vê, Henrique, da estética nos próximos anos, assim? Porque hoje já tomou uma proporção absurda, tanto a facial, agora quanto a corporal, que você disse que tá crescendo, eu não tinha parado para pensar e faz muito sentido. Mas como você vê essa estética ao longo dos anos? Você acha que tem espaço para crescer mais ainda? Tem, a estética tá crescendo com tudo. Às vezes o crescimento da estética até assusta a gente. Hoje é algo que faz muito sucesso, amanhã já não faz, já tem algo novo, principalmente as tecnologias, né? A gente tem muita tecnologia. Hoje tem uma tecnologia que faz muito sucesso, que tem muita gente procurando. Mês que vem já lança outra. Então, assim, a estética tá dominando mesmo o mundo e só tem a crescer, com certeza. E a minha intenção na estética é realmente, eu pretendo, né, estou me especializando aí na área de odontologia agora também, que eu pretendo ir para procedimentos um pouco mais invasivos, né, que hoje em dia está muito na alta também, lipo de papada, né, como eu já faço muita rinomodelação com ácido hialurônico, a rinomodelação definitiva, que já é uma cirurgia também, já está muito em alta também. Legal. Não, muito legal. Eu também acredito que só vai crescer. Outra dúvida que eu tenho aqui, você atende mais mulher, mais homens? Porque de primeiro era um tabu os homens ainda, esse lance de harmonização. Como é que tá isso no teu mercado? Mulheres, sempre, né? A gente sempre vai atender mais mulheres, mas o público masculino tá crescendo muito. Os homens estão cada vez mais preocupados com a autoestima, mais preocupados com a aparência, principalmente facial também, né? E muitas das vezes a esposa tá ali cuidando, acaba sendo um incentivo também pro esposo, pro marido, né? Tá se cuidando também. Então, hoje em dia, as mulheres, as minhas pacientes, levam os maridos para poder fazer os procedimentos também. Ah, legal. E é importante pra galera saber, hoje você tem sua clínica lá, em Trindade, né? Trindade. Mas você atende em outros lugares também? Atendo, eu atendo. A tua logística? Eu atendo em Goiânia, né? Na clínica do Dr. Lucas, e atendo também em Brasília. Ah, legal. Então você já tem 3 pontos bem interessantes. Isso, aham. Trindade, Goiânia e Brasília. E Brasília. E você acha que quanto maior a cidade, mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Quanto maior a cidade, por exemplo, Goiânia é uma cidade muito grande, tem muitos profissionais, né, nessa área. Então, assim, acaba que a gente tem uma concorrência maior. Mas quando o profissional é bom e tem os seus resultados que falam por si só, os pacientes vêm naturalmente. É um desafio no início, mas tem espaço para todo mundo. Você é novo. Hoje como você faz? Pra galera que tá assistindo a gente, de repente quer começar, quer seguir os caminhos que você seguiu, como você faz para captar teus pacientes hoje? Deve ter muito boca a boca, quando a cidade é menor, mas e aí? Principalmente é o boca a boca mesmo, né? A indicação de pacientes é sempre o top 1, né? Mas a gente trabalha muito com tráfego pago, né? Com as mídias, o marketing em si. E na minha clínica em si, eu trabalho até com certos pacientes estratégicos, a gente trabalha com um certo tipo de fidelidade. A gente sempre pede, por exemplo, tem uma mulher que a gente sabe que é um pouco mais influente na cidade, que é nossa paciente, a gente fala, olha, se você trazer tantos pacientes, você vai ganhar tantos % de desconto no seu próximo procedimento. Dependendo, a gente tem paciente até que não paga pelos próximos procedimentos, porque indica muito, entendeu? E os pacientes chegam e falam, eu vim por indicação da fulana. Entendeu? Que legal. Aí é o teu próprio paciente te ajudando a Isso, a gente incentiva mais o boca a boca. Entendi. Uma vantagem que eu vejo na estética, quero sua opinião sobre isso, Henrique. Eu atendo muita gente que faz faceta de resina. Quando você trabalha com faceta de resina, é muito legal, tem uma margem muito boa dentro da odontologia, por exemplo, mas você precisa de ter um paciente novo todo dia.
Porque ele não vai ficar voltando e Sim. refazendo a resina. Acontece? Acontece. Sim. De refazer em vários momentos. Mas a harmonização, ela tem uma volta, uma recorrência maior. Sim. A partir da hora que você começou a tratar um paciente com preenchimento ou com botox, você só perde ele se você fizer uma cagada muito grande, né? Sim. Porque senão ele vai voltar na tua clínica de tempos em tempos. Sim. Né? Então, assim, a gente trabalha muito com plano de tratamento para o nosso paciente. A gente faz sempre o paciente novo que chegou na clínica, a gente faz uma consulta detalhada de tudo que o paciente precisa. A gente tem paciente que passa praticamente o ano todo ir na clínica, todo mês. A gente tem paciente que tem que ir a cada 15 dias, durante o ano todo na clínica fazer os procedimentos. Graças a Deus a gente tem a confiança desses pacientes, entendeu? De que ele precisa de nós para poder chegar no objetivo, né, da autoestima, né, de que ele precisa. Então a gente tem muito esses pacientes que tá sempre na clínica. A recorrência o positivo, isso, né? E às vezes hoje tá te incomodando uma coisa, a gente melhorou ali o que tava te incomodando, você começa a olhar no espelho e já vê que tem outra coisa incomodando, entendeu? Então é sempre assim, melhorou uma coisinha, já tem outra coisa me incomodando, vou lá melhorar. A galera fala que é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Começou a mexer em harmonização, é um caminho sem volta. Caminho sem volta. E Henrique, quem são suas inspirações? Se você parar para pensar aqui, tanto pessoal quanto profissional, você tem pessoas que você olha e fala assim, poxa, essa pessoa... Assim, eu me inspiro em profissionais que trabalham com ética, com naturalidade, que colocam o paciente em primeiro lugar sempre. Certo. Mas assim, falar, fulano te inspira, tem demais. Entendi. E se você hoje, se pudesse dar uma dica pra galera que tá assistindo a gente, assim, ó, a pessoa quer fazer um procedimento de harmonização e quer escolher um profissional. Hoje em dia, nossa vitrine é o Instagram. Sim. É muito arriscado escolher só pelo Instagram. Só pelo Instagram. Que dica que você daria pra essa galera? O paciente que tá lá escolhendo o profissional. Como ele tem que escolher um profissional pra cuidar da estética dele? Eu acho que o paciente ele tem que ter, sim, né, um olhar sobre a vitrine do profissional, mas tem que buscar mais saber do profissional em si. Por exemplo, hoje em dia é muito difícil você falar para uma pessoa de um profissional e ela não saber quem é. Então, assim, às vezes procurar saber informação de outra pessoa, às vezes indicação, pedir indicação de quem já fez, né, um procedimento, outro. Isso é o que a gente vê muito, entendeu? O paciente chega na clínica, eu vim por indicação de fulano, nunca fiz nenhum procedimento, eu quero fazer isso, aquilo. Então a gente vê que os pacientes procuram muito a gente, tanto pelo Instagram, pela nossa vitrine, mas também vem porque outras pessoas que confiam no nosso trabalho indicaram. Então vale a dica pra galera não ficar comprando também só pelo Instagram, né? Isso. Procura alguém que já fez, procura conhecer. Isso. E eu acho que fazer a consulta, a avaliação, é muito importante. Tem muita gente querendo fechar direto por aqui, pelo celular, sem conhecer o profissional. Então vai fazer a avaliação, conhece o profissional, porque ali você já consegue ter uma ideia. Sim. Ó, esse aqui dá pra fazer, esse aqui só quer meu dinheiro. Os pacientes sempre, quando vêm na consulta, eles vêm, às vezes, mais curiosos para saber como que é o profissional do que para saber realmente o orçamento. Então, nós temos uma dica importante aqui. Vocês apressadinhos aí que quer resolver tudo pelo Instagram, WhatsApp, vale a pena agendar uma avaliação antes de fechar, né? Vale, com certeza. O passo principal é agendar uma consulta, uma avaliação, para entender, né? Às vezes você nem sabe o que precisa, o profissional vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Então para de ficar querendo só o preço, né? A gente só entra lá, quero saber o preço. Isso, tem que procurar custa. O que tem valor. Boa. E qual que é a tua missão na estética hoje? Tem uma missão, para fazer pensar mesmo. Você olha pra frente e fala assim, pô, eu tô nessa área porque eu acho que é pra mim. Então, eu acho que eu nasci pra isso. Assim, você falar assim, você se vê trabalhando em outra área, eu não me vejo trabalhando em outra área, não me vejo em qualquer outra área que não seja estética mesmo. Eu gosto muito da minha profissão, invisto muito em conhecimento, tanto é que eu tô fazendo outra graduação pra isso. Então, assim, eu acho que a minha missão é essa. Tá sempre entregando naturalidade, autoestima para os pacientes, cuidado.
Já teve algum caso que você fez e olhou e falou, caramba, foi eu que fiz isso, espetacular. Já. A gente sempre tem esses casos. É bom, Principalmente o nariz mesmo. O nariz é um procedimento que a gente faz, o paciente já sai praticamente 100%, sai satisfeito. Muitos dos nossos pacientes, a gente tem uma demanda muito grande na clínica de aniversariantes de 15 anos, que tá ali entrando na parte de se cuidar mais. Então, algo que tá incomodando ali, quando a gente resolve, a paciente chora, fica super satisfeito. Então, isso é muito gratificante. É um fator que motiva mesmo a seguir, né? Sim, com certeza. A buscar conhecimento. Ô Henrique, eu queria que você deixasse um conselho, uma dica aí para profissionais, não só enfermeiros, mas qualquer profissional que sonha em de repente ir para a área estética, que às vezes está um pouco perdido e ainda não se encontrou. Queria que você deixasse aí uma mensagem de reflexão para essa galera. Então, assim, a pessoa que tem um sonho em seguir na área da estética, estuda, se dedica, invista em conhecimento, né? A área da estética é uma área que cresce muito, não vai parar de crescer. Então, assim, se você investir na área da estética, investir em conhecimento técnico, científico, com certeza você vai fazer muito sucesso. E eu tô aqui para provar que a gente pode sim chegar onde a gente quer, desde que a gente tenha um objetivo claro, né? E estude para isso. Boa. Henrique, muito obrigado. Quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, de estar aqui contando um pouco da tua história, dos desafios, de tudo, a vivência que você teve. E queria dizer que você está de parabéns. Parabéns por nunca parar de buscar conhecimento. Parabéns por não se limitar a... eu fiz enfermagem, que é uma profissão linda, a gente não está aqui desmerecendo nada, mas quando você não se encontrou, ao invés de desistir, você procurou uma saída, uma alternativa. Sim. E eu acho que falta isso muito hoje nas pessoas. Que sempre existe uma boa alternativa. Sim. Desde que você ame realmente aquilo que você faça. Então, parabéns por todas as mudanças de rota, pela coragem que você teve e por tudo que você vem construindo até aqui. Obrigado. E deixa seu Instagram pra galera te encontrar. Meu Instagram é Dr. Henrique Vieira. Se quiser fazer um procedimento, é lá. É lá, só seguir a gente lá. Boa, muito obrigado. Pessoal, vocês me encontram lá no Instagram também, no @AlanEspinosaMatias e no YouTube, no canal do podcast Eu Escolhi Prosperar, onde todos os domingos, às 10 da manhã, sai um episódio novo com vários profissionais da área da saúde aqui, contando a história, a trajetória e todos os aprendizados que eles tiveram até obter um sucesso significativo. Muito obrigado a todos e até a próxima.